É o seguinte, pra começar a explicar esse vídeo, eu preciso falar sobre um dos jogos da LEGO que foi esquecido pelo tempo. Um jogo que saiu recentemente e que mesmo assim quase ninguém se lembra, até porque esse jogo nem no Brasil foi lançado. Eu tô falando do LEGO Dimensions. LEGO Dimensions foi um jogo lançado pela LEGO em 2015, há 9 anos atrás, sim, a gente tá ficando velho. E o grande diferencial desse jogo da LEGO é que ele era um jogo Toys to Life, onde quando você comprava o jogo, ele vinha junto com uma base e alguns bonecos. E quando você colocava esses bonecos dentro da base, eles apareciam dentro do jogo. Mais ou menos no estilo do Skylanders, que foi o primeiro grande jogo Toys to Life que viralizou esse estilo. Além dele, a gente também teve o Disney Infinity, que foi outro jogo baseado nesse mesmo estilo e que parece que envelheceu meio mal. O Flop falou disso num vídeo e parece realmente que ele é decepcionante. E que pra você que não conheceu esses jogos, Skylanders e Infinity, talvez não saiba, mas um grande problema desses jogos era o preço deles. Já que além do jogo, você também tava comprando alguns bonecos ali que iam servir pra você jogar dentro do game. Dentro do LEGO Dimensions, isso era muito legal, porque ele podia juntar várias franquias diferentes. Então a gente tinha ali o LEGO Scooby-Doo, LEGO Simpsons, LEGO Sonic, LEGO Hora de Aventura, LEGO Jovens Titãs em Ação e por aí vai. Você tinha ali todo um universo ramificado. Só que o problema disso é que a produção dos brinquedos da LEGO já era tão cara, tanto que até hoje no Brasil é bizarramente caro comprar um LEGO, que quando eles foram tentar trazer esse jogo pro Brasil, perceberam que não dava. Era muito caro. Falaram que saber? Foda-se, não vamos lançar, tanto que o LEGO Dimensions nunca veio pro Brasil. O que faz esse jogo ser hoje em dia extremamente raro pra quem tem uma cópia e muito caro de comprar pra quem quiser gravar. Inclusive, quem quiser mandar poder fazer uma review aqui no canal, eu tô aceitando. Você só falando assim, ó, Iônica, eu tenho todos os bonecos aqui, não vou usar, vou mandar isso tudo pra você, assim, de graça, em toto. Mas o ponto principal sobre o LEGO Dimensions não é o preço do jogo, e sim que esse jogo é realmente legal. LEGO Dimensions tem uma nota 8 pela crítica e uma nota 7.9 ali pelos jogadores, o que quer dizer que é um bom jogo, ainda mais pra média da LEGO, isso tá ótimo. E sabendo que o LEGO Dimensions era um ótimo jogo, eu fiquei muito animado ao saber que uma equipe conhecida como Tenten Games, que veio de funcionários que trabalharam no LEGO Dimensions, ia fazer um jogo do Funko Pop. Sabe aqueles bonequinho cabeçudo que vale tipo 150 reais e que todo youtuber tem uma coleção gigantesca falando, olha, minha coleção de Funko Pops. Então, isso ia receber um jogo. De cara eu vi muita gente xingando o jogo porque, Funko Pops são caros, então o jogo vai ser ruim. O que, porra, que crítica bosta, tá ligado? Não quer dizer nada. Mas eu fiquei muito animado vendo essa ideia porque eu falei, cara, os últimos jogos da LEGO, a gente teve o Skywalker Saga, que foi ali um jogo, não é um dos meus favoritos, eu gosto do estilinho clássico da LEGO, mas de fato ele deu um bom respiro àquele estilo antigo. Mas acho que o principal ponto é que a Funko tem licença de tudo quanto é produto. Tanto que no anúncio do jogo, eles simplesmente mostraram que ia ter Five Nights at Freddy, Jurassic World, Scott Pilgrim, Umbrella Academy, que sim, ficou uma bosta depois da segunda temporada, mas eu gosto das primeiras temporadas. Além de que eles também prometeram que iam ter vários filmes e séries, ao estilão de quem tinha o Indiana Jones na LEGO antigamente. E aí agora no Funko a gente ia ter Tubarão como um dos cenários, aquele filme lá que, mano, Tubarão era muito bom. Além de He-Man, Noite dos Quase Mortos e um monte de outros de projetos que me deixou muito animado. Aí, claro, por último, mas não menos importante, eles anunciaram que no PC o jogo ia ter uma DLC gratuita de TF2. Não tem como esse jogo ser ruim. Como um jogo que tem TF2 ia ser ruim? Com tudo isso apresentado, seja bem-vindo a uma review de um dos piores jogos que eu já joguei em toda a minha vida. Funko Fusion. Mas antes desse vídeo começar, só preciso falar aí pra você, meu amigão aí que tá largado em casa, coçando o saco sem nada pra fazer, falando, porra, mano, não aguento mais ficar só na CLT, mano, eu queria fazer alguma coisa da vida, tirar aquele projeto dos sonhos da minha cabeça de fazer um jogo muito foda com tudo que eu queria fazer, mas você não sabe por onde começar. Caso essa seja a sua opção, meu amigo, vem comigo que eu tenho a solução com o patrocinador oficial do canal, que ajuda a gente a fazer esses projetões enormes toda semana. Oh my god! O curso de desenvolvimento de jogos do Noneclass, que é simplesmente o maior curso de Game Maker do mundo. Pra você que não tá ligado, o Game Maker é simplesmente a engine onde foi feito jogos como Undertale, Hotline Miami, Katana Zero e até eu já fiz meu próprio jogo usando o Game Maker. O curso também conta com um módulo focado em Unity, que é simplesmente a engine de Cuphead e Hollow Knight. Isso sem falar que ele já conta com mais de 100 horas de conteúdo e mais de 2.000 aulas curtinhas pra você aprender no seu tempo. Comprando o curso, você também leva de bônus um módulo de desenvolvimento mobile, publicação e monetização dos seus jogos e até um módulo de Game Jam, já que a melhor forma de aprender é praticando. Vários alunos já tiveram seus jogos lançados pra Steam, Mobile e até Nintendo Switch. E a melhor parte de tudo é o preço, porque clicando no link da descrição você leva o curso por 12 vezes de R$11,88, ou 119 à vista. Isso sem falar que o curso também tem acesso vitalício, certificado de conclusão no final do curso e
uma comunidade enorme pra te ajudar a resolver suas dúvidas. Então tá esperando o que pra começar a criar seus próprios jogos com o Noni Class? Mais uma vez, muito obrigado ao Noni por estar ajudando aqui o canal, e agora sim, sem mais enrolação, porque esse vídeo já tá muito longo, bora falar sobre Funko Fusion. Eu acho que a primeira coisa que eu quero comentar é sobre o menu do jogo, porque como eu falei que tava hypado pra esse game, assim que eu abri esse menu, eu me senti em casa. Era uma tela com milhares de referências pra você encontrar, e uma musiquinha muito gostosa de ouvir. E até os sons de selecionar as coisas eram muito gostosos, era um jogo legal de se ver. Mas enfim, iniciando o jogo, a gente tem então uma escolha, aonde o jogo diz: todo mundo é fã de alguma coisa. E a gente tem o nosso personagem pra escolher. E aí, escolhendo o seu personagem, você desbloqueia um mundo respectivo. Sendo que a gente tem um mundo de Jurassic World, Scott Pilgrim, Umbrella Academy, He-Man, Chumbo Grosso, que é uma comédia de ação que embora pouca gente conheça hoje em dia, porque o filme tá velho já, ele é muito bom. O Enigma de Outro Mundo, mais um filme velho, mas muito bom. E Battlestar Galactica, que se você não conhece, não se preocupa, eu também não. E eu sei que você pode estar se perguntando onde é que tá o resto dos personagens, já que no trailer tinha Invencível, FNAF, mas como tem algumas caixinhas de interrogação, a gente entende que eles talvez sejam desbloqueados mais tarde. Enfim, pensando um pouquinho, eu resolvi pegar o Klaus de Umbrella Academy como primeiro personagem, porque eu achava ele muito carismático, e a gente então vai até o lobby inicial do game, tendo a animaçãozinha do nosso boneco saindo de dentro da caixa do Funko, que é muito legal, ainda mais quando você pega que a posição que o seu bonequinho tá é a mesma posição que o Funko real fica, então eles pensaram muito bem nisso. E aí nesse lobby a gente pode brincar um pouquinho antes de começar as missões, conhecer melhor os personagens, e a gente consegue ver que a gameplay se assemelha muito mais ao Lego Skywalker Saga, que saiu recentemente, do que aos Legos clássicos que a gente tinha a velha fórmula da Lego. E convenhamos que é uma boa escolha, porque a fórmula da Lego, embora seja legal, enjoa depois de 47 jogos iguais. E enfim, nessa área inicial a gente pode trocar entre os personagens de Umbrella Academy, a gente tem o Klaus, o 5, a Alison e o Diego, e os personagens todos são mais ou menos iguais, onde eles podem atacar a longa distância e também bater a curta distância se você quiser. Mas enfim, avançando por essa área a gente consegue subir uma escada que leva a gente até uma raposinha presa em uma prisão. Conversando com ele fala que é o Foxo e fala que acabou sendo preso ali por algumas criaturas roxas que invadiram a fábrica da Funko. E a gente então ajuda soltando ele do cadeado e ele ensina a mecânica básica da gente ir até as caixas pra ter que trocar de personagem durante as fases. Bem no estilo dos trajes do Lego Batman 1 e 2, onde você tinha que ir até um terminal pra trocar em vez de simplesmente ficar trocando de roupa na hora. E aí, conversando mais um pouco com ele, aqueles monstros roxos voltam a aparecer pela fábrica e a gente vê o sistema de combate do jogo. Que assim como os jogos da Lego, também tem um sistema de combate super simples, onde você dá tiro nas coisas e as coisas morrem. Funciona muito bem. E aí, eliminando todo mundo, a gente consegue desbloquear alguns baús que dão vinil, que são basicamente as moedinhas da Lego. Além disso, a gente também consegue encontrar algumas ideias que basicamente vão servir pra gente poder criar objetos. Já aqui no tutorial a gente consegue fazer uma cama elástica pra alcançar algumas áreas mais altas, e que se você acha que essa mecânica vai ser útil pra você poder explorar as fases, podendo subir em áreas que você não poderia antes, resposta errada, essa mecânica é completamente inútil e você vai ver durante a gameplay. Mas enfim, conseguindo subir em cima da casinha do Fox, a gente consegue tirar um fusível e com ele a gente consegue finalmente abrir a porta da fábrica. E a gente então tem essa cutscenezinha de entrada que é bem bonitinha e mostra toda a fábrica da Funko. Que honestamente meio que foda-se ser bonito, porque sempre que vai ter essas cutscenezinhas, o jogo trava e fica com uma tela preta até a cutscenezinha iniciar. O que honestamente não faz sentido, porque essa cena é renderizada antes e o jogo ainda assim fica travando pra conseguir exibir ela. O que é uma coisa que eu acabei ignorando no meio da gameplay, porque eu tava tão hypado pra esse jogo que simplesmente ele ficar travando em algumas cutscenes não ia me deixar bravo. Nessa área da fábrica a gente tem que encontrar com o Fred, que é o mascote da Funko e que honestamente ninguém se importa, a não ser que você seja um colecionador assíduo da Funko, porque por algum motivo essa galera adora esse Funko. Eles olham e falam: nossa, o Fred da Funko, nossa, que legal. E conversando com ele, ele fala sobre aqueles monstros roxos que estão aparecendo na fábrica, até que a gente tem mais uma cutscene. E sim, o jogo também trava pra exibir essa cutscene, ele vai fazer isso com todas, só pra você não esquecer. A gente então vê que dentro da fábrica tem um monstro que tá criando essas criaturas roxas. Detalhe rápido que eu senti que no meio do jogo esse monstro acabava aparecendo do nada, e vendo aqui na edição ele realmente só aparece, onde em um frame não tem nada e depois ele só... E essa criatura então acaba absorvendo os monstros que ele mesmo criou e ganhando uma forma corpórea, se transformando em uma versão maligna do dono da Funko, o Fred. E aí o jogo do nada sai da cutscene, a gente pode conversar com ele e ele fala que o nome dele é Ed. E aí quando o diálogo acaba, o jogo de novo trava e começa outra cutscene. A gente então vê o Ed indo pra cima do Fred e quando o Foxo tenta impedir, o Ed mata ele de forma horrível, sugando todos os nutrientes do Foxo e deixando só o esqueleto dele pra trás. Que porra é essa? Isso não era pra ser igual a Lego, por que tem um gore no começo do jogo? What the fuck? E aí, tendo essa cena horrível da morte do Foxo, o Fred simplesmente vendo isso resolve que não vai deixar barato. E ele então veste a super armadura da Funko que você pode adquirir por apenas R$300. Pior que eu falei brincando qualquer número e realmente é 300, é até mais caro, é 350 essa porra. E com a armadura então já vai pra cima do Fred, metendo um socão na cara dele e não deixando barato a morte do Foxo. Só que é durante uma cabeçada que o Ed consegue assumir a liderança e consegue agarrar a coroa de poder do
do Fred, deixando assim o Fred sem armadura, mas que continua lutando pra tentar manter a coroa de poder, até que ela simplesmente começa a se separar pelo mundo. O Ed então quase consegue matar o Fred, mas a coroa acaba mandando os dois pra longe. E com isso, o Ed acaba pegando a coroa, roubando o título de o rei da Funko. E agora, com o poder da coroa, o Ed consegue possuir o corpo do Foxo, criando um Foxo gigante pra destruir a fábrica da Funko. E a gente então começa uma batalha contra o Foxo gigante do Ed, onde o nosso objetivo é atirar nessas gosmas no corpo dele pra conseguir pegar a energia do mal e colocar no pedestal do Fred. Onde, conseguindo juntar os 30 de energia, a gente consegue ativar esse pedestal. Então não vai acontecer nada, por algum motivo nada acontece por muito tempo, até que de novo dá uma tela preta e aí sim a gente tem a cutscene, onde a gente vê que as energias do mal foram convertidas em energias do bem. Com isso, esse líquido de energia é levado até o coração da fábrica, onde esse núcleo acaba construindo um Super Mecha Fred gigante. E aí, voltando pra fase, a gente vê o Mecha Fred enfrentando o Foxo gigante. Inclusive é bom falar que dá pra você aproveitar esse momento pra farmar moeda batendo nele junto, já que ele não vai fazer nada e você pode só ganhar ponto de graça. E depois de um tempinho que a gente fica vendo o Mecha Fred batendo em cima do Foxo, o jogo finalmente dá mais uma tela preta e a gente vê a cutscenezinha final. O Mecha Fred então consegue vencer o Foxo gigante, o Ed acaba fugindo no final, e a gente vê então como ficou o Fred depois da batalha à beira da morte, que só não morreu inclusive porque o cachorro dele conseguiu salvar. E aí, indo conversar com o Fred, ele fala pra gente que agora o nosso objetivo é tentar recuperar as partes da coroa que foram espalhadas pelo mundo da Funko. E pra isso ele dá pra gente a primeira chave do jogo que a gente vai estar usando em praticamente todas as fases. E abrindo então a porta e saindo de dentro da fábrica da Funko, a gente pode começar de verdade o jogo. Onde nesse caso, como eu peguei uns personagens de Umbrella Academy, eu sou obrigado a começar pelo mundo de Umbrella Academy, onde a gente vê toda a galera reunida conversando um pouco sobre o apocalipse, até que de repente o Ed aparece nesse mundo. Ele então possui o Reginald, que é o pai da família, chama os assassinos Tchatcha e Haze, e por fim acaba sequestrando o Victor da situação. E com isso a gente começa a fase então dentro de um lobbyzinho, onde a gente consegue repor suprimentos, pegar armas, pegar itens de vida e também trocar de personagem. E aí, realmente entrando pra explorar as fases, cada uma vai ter um objetivo especial dentro do jogo. Como nesse caso, a primeira que é encontrar com a Tchatcha e o Haze. E assim como os outros jogos da LEGO, esse jogo também tem algumas mecânicas únicas, como a Allison, que consegue fazer as pessoas abrirem portas pra ela. Além de também alguns riscos no chão que você pode usar o número 5 pra teleportar por elas. E dito isso, essas duas mecânicas são as únicas que a gente vai usar pelas próximas 5 fases do jogo inteiro. E caso você tenha gostado do caos do Diego, pau no seu cu, eles são completamente inúteis e você não vai usar em nenhum momento do jogo. O que já volta completamente pra minha crítica dos jogos Legos atuais, de que adianta ter 422 personagens se você não vai jogar com a maioria deles. E nesse jogo a gente tem a mesma coisa, onde de 4 personagens de uma fase, a gente só joga com 2. E isso melhora quando eu te falar que esse jogo tem 61 personagens, onde 12 são realmente úteis e o resto é só tralha pra cumprir tabela. Mas enfim, o jogo mostra outra mecânica de a gente atirar na ordem das coisinhas pra conseguir pegar alguns itens pelo mapa. E avançando pela fase, a gente encontra o Hazel pela mansão e tem que caçar ele enquanto tenta matar ele o mais rápido que dá. E depois de uns 10 minutos caçando e rodando pela mansão, a gente finalmente consegue chegar no ato final, onde a gente tem que usar o número 5 pra conseguir stunar ele e depois teleportar pra cima da mansão e derrubar alguns lustres. E aí, fazendo isso com todos os lustres, o Hazel simplesmente desaparece e a gente é obrigado a caçar a Tchatcha pelo mapa também. Já é uma boa brecha pra falar sobre o backtracking que tem nesse jogo, porque toda hora você tem que estar indo e voltando pra alguma fase, e ainda mais que as fases são enormes, então você ter que ficar indo e voltando em todo canto é uma coisa que vai enjoar. Mas enfim, caçando pela mansão, a gente consegue encontrar com a Tchatcha e tacar fogo em cima dela. E aí ela também vai ficar fugindo e andando pela mansão e a gente de novo tem que ficar caçando ela pelo mapa. E aí, igual a gente teve com o Hazel, essa área de ficar caçando com a Tchatcha é bem demoradinho, você tem que ficar invadindo várias salas pra conseguir derrotar ela. E aí, finalmente derrotando, a gente consegue pegar a Fan Key pra poder avançar pra parte final do mapa. Onde essa parte final a gente vê a Tchatcha com o Hazel fazendo bullying com o Luther, que tá triste, e aí você pode tentar bater nele, eles vão bater no Luther. E aí, pra passar essa área, a gente tem que fazer um gramofone naquela mesinha de fazer itens. E aí, levando o gramofone até o Luther, o jogo trava de novo pra ter uma cutscene. Caralho. E a gente então vê a ceninha do Luther batendo no Tchatcha com a Hazel quando um lustre cai em cima da cabeça dele e os dois conseguem fugir. E finalizando a fase, a gente consegue encontrar com uma das coroas e pegando ela, o nível termina. E aqui é bom dizer que, embora eu vou criticar bastante esse jogo, a nível visual, ele é bem legal, ele funciona muito bem, o jogo é bonitinho, ele tem muitas referências. E é aquele jogo que tem detalhes que só pra galera que realmente assistiu a obra vai conseguir entender os mínimos detalhes que eles deixavam escondidos. E dito isso, a segunda fase desse jogo é um cu. É sério, eu não sei quem teve a ideia de fazer essa fase, mas eu odeio você que fez essa fase. E ela começa com o Luther triste de novo, que ele tá sem música, e você tem que ir lá e de novo fazer mais um gramofone. E com isso, você vai ter que ficar escoltando o Luther por toda a fase, andando bem
bem lento enquanto ele fica dançandinho pelo mundo. Pra dizer que essa fase tem alguma gameplay, você ainda vai ter que ficar defendendo o Luther que fica dançando no meio do caminho, porque ele é simplesmente inútil e incapaz de fazer alguma coisa. E além disso, a outra mecânica que você tem são as poças de água que vão quebrar o gramofone e não deixar você passar. E aí, mais uma vez, no estilão dos jogos da LEGO, você tem que ficar explorando o cenário pra tentar entender o que você tem que fazer. Nesse caso, usar os poderes da Alison e do 5, porque eles são os únicos dois personagens úteis na fase. De caso você ache que é só uma hipérbole que eu tô dizendo que, não, só esses dois são úteis, pra passar essa fase, você tem que avançar com o 5, depois com a Alison, depois com a Alison de novo, depois com o 5 de novo, e depois com o 5 de novo. Você usa o 5 4 vezes e a Alison 2, enquanto o resto dos bonecos são completamente inúteis. Isso que eu ainda não cheguei a comentar, mas esse jogo não tem troca rápida de personagem. Você tem que ir até o terminalzinho e trocar manualmente pra poder resolver o puzzle. E pra quem não conseguiu entender, é basicamente o esquema das roupinhas do Lego Batman 1, só que feito por uma pessoa que nunca fez um jogo na vida e não sabe o que significa diversão. Que é isso, meu filho? Calma. Mas enfim, voltando pro jogo antes que eu fique maluco, a gente finalmente consegue escoltar o Luther até chegar no teatro da cidade. E lá o Luther fica dançando parado, tipo, olha, esquecemos de fazer uma animação, então vamos largar ele parado aí. Chegando então dentro do teatro, a gente consegue encontrar com o Ed, que tava usando os poderes dele pra manipular o Victor. Ele então acaba conseguindo pegar todo mundo da família, o Luther acaba sendo morto pelo Ed, e sim, esse jogo tem um monte de sangue pra mostrar que eles são maduros e adultos, tipo, olha, nós temos sangue. E no fim, por causa do Ed, o Victor acaba usando os poderes dele e destrói a lua, causando assim o apocalipse igual a gente tem na série. E aí, vendo a situação, o 5 volta no tempo pra tirar todo mundo dali e a gente finaliza mais uma fase. E aí, indo pra terceira fase do jogo, a gente já vê que o jogo de novo tem mais um ponto pra reclamar, além do backtracking, além dos personagens, que é o quanto as fases têm um level design ruim. Porque essa fase segue muito a estrutura de um labirinto, onde você tem que explorar cada cantinho pra tentar entender o que você tem que fazer. Tendo até um mini boss no meio da fase aí, que demora pra caralho pra você conseguir dar dano nisso aqui, puta merda. Inclusive vale a pena comentar que nessa fase eu encontrei os restos mortais do Fox, o que além de ser bizarro pra caralho, é uma forma de conseguir desbloquear ele caso você encontre as 42 partes dele espalhadas pelo jogo. Mas enfim, voltando pra essa fase horrorosa, a gente basicamente tem que ficar caçando por ela por 4 dicas sobre a viagem no tempo. Onde a maioria das dicas é fácil de encontrar, mas uma delas é tão ridícula que eu preciso comentar, porque eu simplesmente achei que o jogo tinha bugado. Mas basicamente a gente tem uma sala onde tem várias alavancas e vários teleportes que você pode fazer com o número 5. E sendo você um player que veio da LEGO, você já imagina que o objetivo é ativar todas as alavancas, só que fazendo isso, não acontece nada e você não consegue entender o que aconteceu. Tanto que eu realmente quitei dessa fase, porque eu achei que o jogo tinha bugado, porque pra mim não fazia sentido ter ativado as alavancas e não ter funcionado. Só que voltando pra fase com um pouco mais de calma, eu vi que um desses computadores que tem espalhados por toda a fase tinha a senha que eu precisava. Como você ia descobrir, sendo que essa é a única fase do jogo que você tem que ficar olhando pelo cenário pra descobrir as coisas? Eu não leio. E é aqui que entra um ponto sobre o game design desse jogo que eu preciso comentar. Porque quando você tem um jogo que é muito fácil, a dificuldade dele é muito boba e tudo tá jogado na sua cara, o jogo fica tediante, fica chato, não dá vontade de jogar. Mas o contrário também acontece, e quando um puzzle é extremamente complicado e não deixa muito claro o que você tem que fazer, o jogo se torna frustrante, você não tem vontade de voltar pra jogar. E entre todas as críticas possíveis que eu vi pra esse jogo na internet, a mais importante é como o level design dele não faz sentido. Você tem basicamente um labirinto gigante, onde você vai ficar batendo cabeça pra tentar entender o que você tem que fazer. E se você não puder jogar o jogo pra entender o que eu tô falando, é só assistir gameplay que você vai entender exatamente o ponto. Impressão inicial do jogo, quem ficou 1 hora aqui tentando descobrir simplesmente como que ele funcionava, posso dizer que realmente não me divertiu tanto assim, viu? Nossa, me mordeu! Desgraceira, velho. E ali deu game over, cara. Jogo difícil do caramba, mano. Mas aqui eu acho que a gente consegue subir por aqui, ó. Do carro. E aqui do carro a gente passa lá pra cima. E nem o Ganso fez. O jogo deixar, né? Não vai deixar. A árvore bloqueia a gente. É divertido o jogo? Ah, é legalzinho, não é ruim. Tem que ver qual é o preço do jogo. Eu não pagaria não sei, full price nesse jogo aqui pra mim não vai não. Se o jogo tivesse ali entre seus R$50, né, cara? Se a ideia da demo é vender o jogo pra que a galera desembolse os R$200, R$300 pra comprar o jogo, não sei não, né, cara? Eu vou dizer assim, se tivesse de graça no Game Pass eu jogaria ele inteiro. Eu achei trizinho, não vou mentir, achei legalzinho. Mas enfim, continuando o jogo, a gente consegue pegar as 4 partes da chave da viagem no tempo e conseguir encontrar a Fan Key. E aí, com isso a gente abre a porta pra chegar até a área da coroa, onde a gente tem mais uma vez uma mini boss battle no jogo. E aqui é uma opinião minha, mas nesse jogo faz falta uma barra de vida, porque as boss battles são longas e você nunca sabe se tá dando dano direito. E aí no fim, derrotando a gestora, a gente consegue encontrar mais uma coroa e finaliza mais uma fase. E aí a gente vê então a galera pegando uma maleta pra poder viajar no tempo e indo até o Hotel Oblivion. E essa quarta fase do jogo, embora ela seja bem mais simples que todas as outras até agora, eu ainda assim consigo achar ela chata
chata, porque essa fase é simplesmente 2 batalhas contra os guardiões do Hotel Oblivion, o que é bem tranquilo. O problema realmente é que eles têm muita vida. E a gente volta no ponto de podia ter uma life bar pra gente poder saber se tá dando dano no inimigo, porque muitas vezes eu achei que eu só não tava conseguindo dar dano, porque o inimigo tava apanhando e não fazia nada. Essa parte em específico mesmo a gente entende que tem que dar tiro atrás da cabeça do guardião, só que eu devo ter passado uns bons 5 minutos atirando na cabeça dele sem nada acontecer, tanto que eu simplesmente desisti e fui atrás do outro guardião pra ver se a batalha dele era um pouco mais rápida. E acredite se quiser, mas essa na verdade foi a melhor escolha que eu podia ter feito, porque de fato essa batalha era pelo menos divertidinha. Ela tinha um esquema que o boss tava triste, e aí você tinha que animar ele botando música pra ele ouvir e tacar ele dentro de uma máquina de lavar. Sim, eu não tô zoando, é exatamente isso que acontece. E derrotando esse primeiro boss, eu voltei até o outro, e acho que como eu tinha causado muito dano da primeira vez, foi facinho também matar e eu consegui passar essa fase de boa. E aí por fim, chegando até a última fase desse mundo, a gente tem um cenário que é muito bem feito e realmente lembra o Hotel Oblivion da série. E ativando os sinos que a gente tem no chão dessa fase, a gente encontra com o boss guardião. E aí depois disso, os sinos são espalhados pela fase, a gente tem que encontrar os 7 sinos e reunir eles pra poder derrotar o guardião. E fazendo isso, a gente consegue pegar a Funkei e colocando ela na fechadura, a gente tem uma cutscenezinha até que bem legal. E a galera toda reunida finalmente consegue derrotar o guardião, só que nesse momento que aparece mais uma vez o Ed possuindo o Reginald. E a gente então vai ter basicamente a mesma mecânica do tutorial, onde a gente tem que ficar tirando no boss pra conseguir pegar a energia roxa dele. E fazendo isso, a gente consegue converter a energia do mal em energia do bem e invocar um Funko gigante pra ajudar. Macaco. E com a ajuda do Funko gigante, que nesse caso é o Pogo, o mordomo da mansão, a gente consegue derrotar o boss, ou no caso, ele consegue derrotar sozinho, porque a gente não faz nada. E aí no fim a gente vê que o Ed se separa do Reginald e a gente consegue conversar com ele. Ele então fala nada com nada e simplesmente desaparece, deixando com a gente uma das coroas pra gente poder zerar o jogo. E aí voltando pra fábrica da Funko, a gente tem que ir lá conversar com o Fred. Ele então pede pra gente guardar a coroa e nisso a gente tem uma ceninha pra mostrar mais ou menos a história do Ed, que não explica muito bem muita coisa, mas a gente consegue ver que cai um negócio roxo e o Ed nasce. É isso. E com isso eu completei o primeiro mundo. Vale a pena dizer que no meio do mapa você consegue encontrar o Reginald, que foi o boss da fase, e conseguindo algumas coroas espalhadas pela fase, a gente consegue desbloquear ele como um personagem jogável também. E dito isso, ele também é um personagem inútil. E a gente então volta pra mesma ideia de o que adianta ter 400 mil personagens se todos são inúteis. E dito tudo isso, eu acho que a fase de Umbrella Academy não foi lá tão ruim quanto eu fiz parecer. Até porque como ela foi a primeira fase, eu tive que usar ela como exemplo das coisas ruins do jogo. Mas comparado com as próximas, que puta que pariu, até que a fase não foi lá tão ruim. Ela teve alguns momentos que me deixaram muito bravo e alguns puzzles horríveis, mas como eu disse, o jogo inteiro te deixa bravo e tem puzzles horríveis, então até que foi legal explorar. Ainda mais porque mesmo usando só 2 personagens que são a Alison e o 5, esse mundo ainda usa 2 personagens, diferente de outras fases que nem isso tenta fazer. O que eu acho que deixa justo ele entrar na minha tier list super imparcial como uma fasezinha ok, até que foi legal jogar aqui. Mas enfim, voltando pro jogo, pra avançar pra próxima fase, a gente tem que escolher de novo mais um personagem. E que pra felicidade dos nerds, eu resolvi pegar o mundo de Scott Pilgrim. Iniciando esse mundo, a gente já vê o Ed aparecendo e matando o Gideon e tomando o posto dele no lugar. E a gente então vê o Ed colocando uma recompensa por cima da cabeça do Scott e assim que começa o jogo. Nesse mundo de Scott Pilgrim, a gente pode jogar com a Ramona, o Scott, o Stephen e a Nives. Dito isso, nesse mundo a gente basicamente só vai usar o Scott porque a guitarra dele é a única mecânica importante. E enfim, iniciando essa fase, nosso primeiro objetivo é derrotar as 4 garotas hipsters. Explorando um pouquinho a fase, a gente também consegue ter mais uma ideia, dessa vez pra fazer uma caixa de som. E caixa de som essa que eu não tinha entendido pra que servia, então eu fiquei umas meia hora tentando descobrir como usava. Com isso eu consegui entender o quão falho é o level design desse jogo, porque você pode craftar vários itens pra te ajudar durante a fase. Só que isso te permite quebrar o level design do jogo de uma maneira bizarra, porque você consegue acessar áreas que você não deveria, justamente por essa liberdade que o jogo tenta te dar. Como essa própria primeira fase do mundo de Scott Pilgrim, onde como eu não sabia o que eu tinha que fazer, eu simplesmente inventei uma puta gambiarra e pulei todo um puzzle que precisava fazer. O que eu sei que muita gente pode falar que é legal, porque o jogo te dá criatividade, mas pelo contrário, se você consegue burlar todo o sistema, você não aprende a jogar o jogo. E isso é uma coisa que os próprios jogos da Lego já tinham acertado há muito tempo, porque se você precisa fazer alguma coisa, vai ter um marcadorzinho individual pra cada coisa que você tem que fazer, o que permite com que você não foda completamente a sua experiência. Pausa rápida, porque eu acabei de descobrir que no Lego Movie 2, um dos piores jogos da Lego, eles têm exatamente isso que eu comentei, de ter uma demarcação pra você não ficar perdido colocando coisa em lugar nada a ver. Mas enfim, voltando pro jogo de novo, eu prometo que eu não vou interromper mais, eu juro, eu juro. Consegui aprender como funcionavam os amplificadores graças a um cara aleatório na plateia que explicava que eu podia bater neles pra mudar a frequência, e aí com isso eu consegui estourar as paredes de vidro e finalmente derrotar a outra hipster que faltava. Com isso a gente finalmente consegue pegar mais uma Funkei e abrindo a portinha pro final da fase a gente tem que derrotar o Matthew de um jeitinho bem legal, bem no estilo de Scott Pilgrim, que é o negócio, tem que elogiar quando dá pra elogiar. O Matthew então explode, ignora minha cabeça ter virado um esqueleto, porque eu tomei dano e minha cabeça ficou assim. O Matthew então acaba dropando uma chave pra gente, que a gente pode sair até o lado de fora do mapa e lá finalmente conseguir encontrar a coroa pra finalizar a fase. A próxima fase então começa e aqui o nosso objetivo vai ser derrotar o Lucas e os dublês dele.
E essa fase até agora é a mais simples, é só você ficar derrotando os dublês e fazendo os mini desafios que tem espalhados por aí. E aí, vencendo todo mundo, a gente ganha um fusível pra fazer um amplificador pra poder tirar o Lucas de verdade de dentro do camarim. A gente então tem uma batalha contra um Lucas andando de skate em uma pista de fogo. Caralho, que legal. Derrotando o Lucas, ele vai fugir e a gente tem que repetir de novo a mesma coisa de ficar batendo nos dublês. E aí, tirando o Lucas de novo de dentro do camarim, a gente consegue derrotar ele e finalmente finalizar essa fase. Inclusive, a cutscene dessa fase também é bem legalzinha, com a gente vendo o Lucas tentando fugir e se batendo todo e se explodindo sozinho. E tecnicamente faz com que ele tenha se derrotado, porque ele se matou, a gente não fez nada. E aí, no fim, pegando a próxima coroa, a gente finaliza mais uma fase. E iniciando a próxima fase, a gente vê de novo o Scott andando com a galera, quando eles são abordados por mais 2 ex-namorados da Ramona, que são o Todd e a Roxy. E nisso eu já fui batalhar contra a Roxy e, de novo, puta merda, falta muito uma barra de vida nesse jogo, porque é muito difícil saber quantas vidas o boneco tem e demora pra caralho, a batalha vai tomar no... E aí, no fim, conseguindo derrotar a Roxy, ela acaba ficando escondida atrás do lugar onde precisaria da chave, e eu fui caçar o Todd enquanto isso. Inclusive, o Todd é o mesmo cara do meme da polícia vegana, caso você não sabia, vem do Scott Pilgrim isso. Frango não é vegano? Encontrando com o Todd, ele fala que tem poderes veganos e a gente consegue usar um amplificador pra mandar ele pra longe. E aí a gente tem uma batalha que eu acho muito foda, porque se baseia em você usar os amplificadores pra mandar o Todd pra longe pra que ele coma frango e quebre a dieta vegana. E aí, fazendo ele comer o frango 3 vezes, você consegue derrotar. E no meu caso, o jogo bugar e eu não consegui passar a fase porque é o item que eu precisava spawnou dentro dos policiais veganos. Ah, que legal. E aí, com isso, não importava o que eu fizesse, não dava pra pegar o item e eu fui obrigado a resetar a fase. E assim, eu de novo tive que resetar a fase e passar mais 10 minutos batendo em NPC aleatório até conseguir chegar na boss battle. E dessa vez o jogo não bugou e eu consegui pegar a chave que eu precisava. E aí, voltando e derrotando a Roxy mais uma vez, a gente consegue usar a Funkei pra passar dessa área. E aí, finalmente falando com a Roxy, ela fala que só pode ser derrotada pelo Scott, e pegando ele a gente consegue derrotar ela e passar de fase. E chegando nessa fase a gente vê que vai ter mais uma batalha, dessa vez contra outros ex-namorados da Ramona, o Kyle e o Ken. Nessa fase nosso objetivo é basicamente ficar explorando por ela pra tentar encontrar os instrumentos pra arrumar o show da nossa banda. Conseguindo pegar todos os instrumentos, a gente simplesmente invoca um Yeti gigante no meio da fase pra enfrentar um dragão duplo. E isso tá no filme. Mais uma vez, as referências do jogo são muito bem feitinhas, o problema realmente é a gameplay, que é uma bosta inútil. Enfim, sobre essa batalha você não consegue fazer nada, você basicamente só tem que esperar até o dragão e o Yeti conseguirem terminar a batalha. E aí, no fim de tudo, você consegue matar o Kenny e o Ken. Com isso, você ganha uma moedinha pra ir pra próxima parte do mapa. Só que acontece que é um negócio bem curioso, que nessa área você encontra um NPC que fala que você não pode avançar. Então eu falei, já que eu não posso avançar, eu vou explorar pelo mapa pra saber o que eu tenho que fazer. E eu passei 15 minutos andando sem encontrar nada. Pra você ter noção, o tão perdido que eu tava, eu acabei encontrando um baú que me dava uma chave, e indo nessa área da chave, tinha o Mega Man. Eu encontrei o Mega Man no jogo, mas não encontrei a bendita senha que eu tinha que pegar. Pra quem se perguntar, sim, o Mega Man é um personagem desbloqueável pra você usar no jogo. Só que pra isso tem que fazer uma questzinha dele, de ficar escoltando ele pelo mapa 7 vezes. É um negócio que demora tanto que eu nem tentei, mas sim, dá pra jogar com ele. Aí, caso você esteja se perguntando sobre a senha que a gente precisava encontrar, então, a gente não precisava encontrar porra nenhuma de senha, era só dar um soco no cara que ele ia morrer e a gente conseguia avançar a fase. E eu de novo pergunto, que porra de game design foi esse? Como que eu tinha que saber que tinha que dar um soco no cara? Ah, mas isso é uma referência que acontece no filme. E se eu não vi o filme, como que eu vou saber o que eu tenho que fazer? E finalmente, indo até a última fase do mundo do Scott Pilgrim, a gente tem que derrotar alguns hipsters e no fim ter a última batalha contra o Ed no corpo do Gideon. E que basicamente é literal a mesma batalha que a gente já teve 2 vezes contra o Reginald e o Fox. Com a única diferença que dessa vez a gente invoca o Nega Scott pro meio da batalha e mais uma vez ele vai vencer o boss sozinho e a gente não vai fazer nada. E no fim a gente tem a cutscenezinha do Scott conseguindo vencer o Gideon, mais uma vez, muito bem feito. E aí de novo a gente tem que falar com o Ed por algum motivo, tipo, não só volta pra Howard, a gente tem que falar com o Ed, ele de novo fala nada com nada e a gente consegue mais uma coroa. Inclusive, ele não fala nada com nada, é uma escolha que eles tiveram, porque na verdade, como você escolhe a ordem que você quer fazer as fases, se ele tivesse alguma fala realmente importante, ele podia cagar a experiência, porque você tá fazendo uma ordem aleatória. E um jeito simples de fazer isso funcionar muito bem seria mais ou menos igual a gente teve no Lego Dimensions, onde você tem uma história pré-montada. E aí, com isso, o jogo pode ter um escalonamento, onde você começa numa fase muito simples, em um mundo tranquilo, e vai avançando, tendo fases mais complicadas e crescendo com o jogador. E não só várias boss battles exatamente iguais, porque o jogador tá escolhendo a ordem aleatória que ele quer fazer, então por isso ele não pode ter escalonamento. Boa. Enfim, a gente volta então até a fábrica da Funko, devolve mais uma coroa. A gente então vê mais um pedacinho da história do Ed, vendo que ele tá usando o próprio corpo pra se dividir e conquistar o mundo. Caso alguém se importe, o personagem secreto dessa fase é o próprio Gideon, que era o boss do andar. E ele só não é inútil porque ele também tem a habilidadezinha de usar os amplificadores, mas ele é basicamente uma reskin do Scott e é isso. E ele atira com um notebook.
Legal. E sobre todo esse mundo de Scott Pilgrim, honestamente, ele é o melhorzinho na minha opinião. Os problemas do jogo ainda aparecem, mas ele é bem mais divertido. Ele tem várias referências nas fases e parece que a galera que tava fazendo realmente tava gostando de mexer. Sim, eu ainda acho as batalhas desse mundo horrorosas de lento e muito, mas muito demoradas, mas ainda assim esse mundo tem bastante coisa bem feita, o que pra mim deixa ele como o mais legalzinho até agora. Indo então pro próximo mundo, eu resolvi pegar um personagem que eu nunca tinha assistido o filme pra ver se a historinha ia ser bem feita, e eu acabei pegando o Enigma de Outro Mundo. E a partir desse momento já vem mais um problema no jogo que vai ser bem recorrente a partir de agora. Mas depois que eu iniciei o terceiro mapa do jogo, o meu game simplesmente começou a travar de forma bizarra. Ah, e sobre essa tela preta, não é que eu esqueci de colocar alguma coisa na tela não, é porque o jogo demorou 1 minuto e meio pra carregar uma fase do jogo, e eu fiquei 1 minuto vendo uma tela preta. E só pra evitar caso apareça algum defensor da Funko falando que não, é porque meu PC que é uma bosta e não consegue rodar o jogo, isso aqui é o God of War 2018 rodando no meu PC. Um jogo feito pra PlayStation 4, que não era pra sair pra PC, e mesmo assim fizeram um port, e deu pra rodar ele no Ultra de boa, sem travar. E esse aqui é o Hogwarts Legacy, um dos jogos mais mal otimizados que a gente teve nos últimos tempos, e que mesmo assim tá rodando de boa. E enquanto isso, esse é o Funko Fusion rodando em um Xbox Series S pelo The Xbox Tester. O cara que basicamente vive de ficar testando o jogo, e ele fala que não faz sentido um jogo tão simples tá tendo tanta queda de FPS. Inclusive é bem bizarro ver, porque o vídeo do Xbox Tester tem 12 minutos dele só jogando o jogo, e é bizarro como ele aleatoriamente só solta da boca pra fora a maioria dos pontos que eu tô xingando nesse vídeo, e ele fala que também não gostou disso. E me desculpem pelos spoilers, mas isso aqui já é um momento final onde eu tava quase zerando o jogo, e esse era o estado ridículo que ele tava rodando. E eu sei que isso aqui é o lançamento do jogo, eles estão com problemas, eles vão arrumar, mas ainda assim, essa foi a experiência que eles me venderam, e não foi uma boa experiência. Mas enfim, voltando pra fase, porque eu ainda tenho que tentar postar esse vídeo logo. Nessa fase a gente vê o Ed tentando possuir um cachorrinho que tava andando pelo Alasca, só que acontece que o sniper atrás dele estoura a coroa do Ed, e o cachorrinho só termina de esconder a coroa e voltar pra base que ele tava indo. Nisso a gente vê os snipers chegando na base, metendo chumbo em todo mundo, e a galera do filme simplesmente corre pra se esconder. E vamos lá, ignora o bug de textura ali. Nessa fase a gente joga com a galera do Enigma do Outro Mundo, e que mal vale a pena apresentar, porque basicamente todos são iguais. Um único personagem que realmente vale a pena comentar, que é o Childs, já que ele tem um lança-chamas, que é mais uma das 12 mecânicas únicas, que basicamente quer dizer que você vai jogar esse mundo inteiro com esse cabecinha lisa aqui, ó. E enfim, a primeira missão desse mundo é encontrar 6 Huskies que estão perdidos pelo mapa. E aí, como eu disse, basicamente você só vai usar o lança-chamas na fase inteira. Até tem um botijão de gás que você pode usar no lugar pra produzir fogo, mas você tem o lança-chamas, então é meio inútil. Enfim, essa fase vai se basear em você ficar andando em um puta de um labirinto gigantesco, tentando encontrar onde você tem que ir, até que eventualmente, depois de muito tempo de exploração, você vai conseguir encontrar todos os Huskies. E nisso a gente vê então que ainda faltou um Husky que tá sendo perseguido pelo helicóptero inimigo. E voltando lá fora e derrotando o helicóptero, a gente então consegue salvar esse Husky e pegar a Funky pra finalizar a fase. E iniciando a próxima fase, a gente vê que tá tendo uma emergência no bunker, e a nossa missão é ver como que os cachorros estão. Só que chegando lá, a gente não encontra mais os cachorros, e no lugar dele, a gente vê uma criatura extremamente bizarra. E com isso a gente tem uma boss battle contra a Coisa Canina, e que mais uma vez entra no mesmo tópico de que por que não tem a porra de uma life bar aqui? É agora que eu vou fazer você concordar comigo nessa questão da life bar, porque essa batalha contra a fera canina me levou 30 minutos. Coisa que no início eu tava relevando, porque os bosses do jogo demoram realmente, é papo de 5, 10, 15 minutos num boss, então eu falei, ok, às vezes eu que sou ruim e não sei dar dano no boss. Além de que também eu morri na última fase do boss, então fui obrigado a resetar a fase inteira. E no final de contas, você não vai imaginar o que aconteceu, mas como eu não tava conseguindo matar a porra do boss, eu simplesmente resolvi fechar o jogo e descansar um pouco, porque eu achei que tava bugado. E adivinha só, quando eu fechei o jogo, ele teve um patch de correção de erro, com 27 GB de arquivo. E aí agora com esse patch eu consegui voltar e derrotar o boss, mesmo que tenha demorado pra caralho, puta merda, como essa boss battle é chata e longa, meu Deus do céu. Inclusive, dica interessante, que se você usar o lança-chamas, o boss vai morrer sem poder fazer nada. E é da hora descobrir isso quando ele tava quase morrendo. Foda, jogo, tamo junto. Mas enfim, voltando no momento de comemoração, a gente finalmente consegue derrotar essa porra, pegar a Funky e finalizar essa fase. E aí, indo pro próximo neve, a gente tem uma fase na noite, onde a gente tem que ficar seguindo os sinalizadores que foram jogados pelo meio da fase. E sobre essa fase, eu só preciso falar que ela é insuportavelmente longa, chata e puta merda. São 40 minutos andando no meio da neve, atirando em sinalizadores pra tentar encontrar o caminho da missão. Se você quiser saber uma parte legal, em um momento o jogo simplesmente não spawnou os sinalizadores que eu precisava. E aí, quando eu tava voltando pela rota original, eu acabei dando um pulo e o jogo me mandou muito longe, o que fez com que meu personagem começasse a morrer na neve e eu tomasse um game over. Game over nesse jogo significa ter que repetir de novo a fase que dura 15 minutos de exploração inútil pelo mapa. Tá aí o detalhe super legal, que dessa vez o jogo simplesmente botou o sinalizador aonde era pra tá, e o retorno foi muito mais fácil, embora ainda fossem 400 metros que eu tinha que andar no meio da neve.
neve. Então a gente vai lá e volta de uma forma super divertida. Uau, gameplay dinâmica irada de Funko Fusion, uau! E enfim, conseguindo chegar no bunker, a gente finalmente finaliza essa fase. Que puta merda, como foi divertido andar no meio da neve. Nossa, que gameplay incrível! Enfim, iniciando a próxima fase, a gente tem o objetivo de encontrar o Blair pelo mapa. E encontrando ele pelo mapa, a gente tem que fazer a mini boss battle dele, que é simplesmente ficar atirando no botijão de gás que ele tem na mão. E com isso ele vai explodir aquela sala que a gente tá, e a gente tem que repetir isso basicamente em todas as salas desse lugar. Eu não sei quem teve essa ideia, mas toda a quarta fase desse mundo se baseia em ficar dando tiros no botijão de um calvo. Até tem um momento que a gente acha que as coisas vão mudar, porque tem uma cutscenezinha da galera comendo um hambúrguer do outro lado, aí o cara vira um micho bizarro e tem gore, porque ai, somos adultos, uau. E mesmo com toda essa cena e esse monte de coisa acontecendo com os bichos do outro lado, o jogo simplesmente volta pra gente tá caçando a porra do Blair pelo mapa. E no final, terminando de caçar o Blair, a gente nem mata ele, porque a gente tem uma cutscene do nada, onde tem outro cara sendo infectado pelo vírus, e o jogo muda completamente pra gente ter que derrotar esse cara no lugar do Blair. Bizarramente, essa batalha ainda consegue ser extremamente longa. Por quê, meu Deus? No fim, a gente vai lá, mata esse cara, consegue pegar a Funkey dessa fase, e aí com isso a gente consegue encontrar um laboratório secreto escondido dentro de um canto no mapa, e lá dentro a gente encontra o Blair possuído pelo Ed e tem que de novo fazer a mesma coisa de estourar o botijão de gás na mão dele. E aí, depois de tudo isso, a gente ainda tem que fazer um trampolim pra conseguir escapar do buraco, porque era muito difícil deixar uma escadinha pra gente poder sair, e nisso eu encontro com o Blair bugado, que eu não sei se era pra estar ali, mas tipo, ele só fica travadão na porta. E aí pra resolver isso, eu simplesmente saí e dei a volta, que daí ele voltou pro lado certo do mapa, eu não sei por que tinha feito. E aí no fim, a gente finalmente consegue chegar na área final, pegar a coroa, inclusive o NPC bugou ali e acabou morrendo, mas enfim, pegando a coroa a gente finaliza essa fase. E é assim que a gente finalmente chega na última fase desse mundo. E assim, só dizendo, essa batalha é insuportavelmente chata e a pior boss battle do jogo até agora. O motivo disso é que nessa fase a gente é obrigado a fazer o botijão de gás, não dá pra usar o lança-chamas, e usando esse botijão de gás a gente tem que estourar ele em cima de um dos tentáculos pra conseguir pegar um pouco de essência roxa. E pra passar da fase você tem que ter 50. E o ponto é, cada tentáculo só dropa uns 6 ou 7, você é obrigado a repetir essa mesma etapa milhares de vezes, toda hora indo e voltando. Por isso que eu nem falei que o jogo ainda fica mandando alguns minions pra te atrapalhar, e um dos meus minions bugou, ele era imortal e não importava o que eu fazesse, eu tinha que ficar só... E aí no meio da batalha o jogo finalmente faz uma coisa diferente pra você não morrer de tédio, que é botar uma boss battle de verdade, dessa vez contra o Blair possuído dessa forma bizarra. Incrivelmente nem assim essa batalha é boa, porque puta merda, ela ainda demora litros e litros de horas pra você finalmente conseguir passar dessa porra. E enfim, depois de muito tempo a gente finalmente consegue pegar toda a energia e invocar o nosso amigo pra ajudar, e que incrivelmente eu ainda consegui morrer no meio da partida, e aí invocou o bicho e eu tava morto. E assim, finalmente, a gente vê a coisa vencendo o Blair do outro mundo, e a gente finalmente consegue terminar essa porra dessa fase do Enigma do Outro Mundo. Com isso, a gente de novo fala com o Ed, ele de novo fala nada com nada, e a gente finalmente volta pra fábrica. E puta merda, como esse mundo é horrível. Ele é longo, ele é chato, é até agora a fase com mais rollback e cenários extremamente abertos e nada a ver pra você fazer as coisas. Facilmente vai pro horrível, porque, meu Deus, eu não quero voltar nesse negócio. E aí, de volta pra fábrica, a gente entrega mais uma das super coroas, e a gente vê então mais um pedacinho da história do Ed, mostrando que ele era só uma massa que conseguiu possuir um esqueleto e se transformou no que ele é agora. E aí no caso eu esqueci de filmar o que eu tinha que mostrar, mas basicamente o personagem secreto dessa fase é o Norwegian, e ele é um personagem que a galera gostou porque ele é imortal, então você pode passar a fase de boa com ele, o que basicamente foda-se, porque nem mesmo imortal eu quero repetir essa porra dessa fase que eu acabei de passar. E aí a gente pode então escolher o próximo mundo, onde eu resolvi escolher o mundo do He-Man pra ver se eu conseguia ficar um pouquinho mais tranquilo. E pra você que não sabe o que é He-Man, basicamente era uma série de desenho dos anos 80, e pra você que se perguntou por que eu expliquei o que é He-Man, eu sinto lhe informar, mas você tá ficando velho. Foi aí que eu tive uma surpresa bem legal, porque o lobby do mundo de He-Man era feito em cel shading, que é aquela linhazinha que imita o estilo do desenho, e era muito bonito de ver aquilo. O que me deixou bem animado pra começar o mundo de He-Man e principalmente esquecer aquela coisa que foi o Enigma do Outro Mundo. Mas enfim, começando a fase, a gente já vê o Ed possuindo o esqueleto, o grande vilão de He-Man. Eu vou botar na tua bunda, He-Man! E junto dele também tem vários outros vilões clássicos de He-Man, tipo o Triclops. Quem não lembra do Triclops? E bora lá, no mundo de He-Man a gente pode jogar com o Príncipe Adam, a Tila, o Mentor e por fim o Gorpo, que eu sei que é Orco no original, mas foda-se, a gente tá no Brasil, o Mário Jorge Andrade, salve pra esse homem incrível, maravilhoso, que fez essa voz foda. E dito isso, esse é o único momento onde eu vou usar o Gorpo, porque ele é completamente inútil fora dessa tela, já que o Príncipe Adam é o único personagem decente pra jogar. Enfim, nessa tela a gente fala com a Feiticeira e ela apresenta pra gente os portais, que são formas da gente poder teleportar entre algumas áreas do mapa. E avançando por essa tela, a gente chega até o ataque que tá acontecendo no castelo de Grayskull, e o nosso objetivo é tentar defender as terras. E assim se inicia mais uma fase insuportável nessa porra. Acredite se quiser, mas essa fase inteira se baseia em você ficar 10 minutos lutando contra minions. E é só isso.
Você não ouviu errado, pra passar essa tela são 10 minutos defendendo o castelo de Grayskull de minions aleatórios. E o nível de malfeitice desse jogo é tão grande a ponto que se você quiser, você pode começar pelo mundo de He-Man. E eu vi muita gente que se frustrou, porque essa fase são 10 minutos de nada acontecendo. E aí no fim, depois de todo esse tempo defendendo o castelo, o esqueleto Ed vai aparecer e a feiticeira vai trazer um pedestal no meio do mapa. E aí usando esse pedestal, onde pode se transformar no He-Man, e essa parte é muito foda, não tem nem o que falar. E transformado em He-Man, a gente pode tentar destruir o tanque do esqueleto, que vai resolver fugir pra não acabar tomando um pau do He-Man. Ah, inclusive tem uma referenciazinha ao jeito que o He-Man corria nessa parte, ok, legalzinho, tamo junto. E aí no final da fase a gente consegue pegar mais uma Funkey e finalizar mais uma fase. O que leva a gente a uma fase que, na minha opinião, tem simplesmente o pior level design do jogo até agora. Nesse nível, basicamente, a gente tem que pegar mais algumas ideias pra conseguir construir um portal naquela máquina de construção, e durante a fase inteira a gente basicamente vai ter que ficar linkando portais pra poder atravessar ela. Só que acontece que por algum motivo eles resolveram deixar que o portal tivesse um número limitado de compras, que, explicando de forma simples, quer dizer que em algum momento eu caí segurando um portal e esse portal simplesmente não resetou na loja, o que significa que eu passei 20 minutos tentando entender qual que era a lógica do puzzle da fase pra simplesmente descobrir que eu não ia conseguir passar dela, porque a loja não me vendia mais o portal, porque simplesmente foi apagado da porra do universo quando eu caí. E a pior parte é que quando eu resetei essa fase e fui na loja, ela não tinha mais a mecânica de estoque baixo. Ou seja, eu podia comprar quantos portais eu quisesse e passar a fase do jeito que eu quisesse. Mas enfim, o objetivo nessa fase é basicamente pegar os pedaços do portal pra gente poder transformar o Príncipe Adam no He-Man. E é onde, depois de ter que fazer uma puta side quest aleatória no meio desse mapa que é gigantesco, a gente finalmente consegue montar o portalzinho e transformar de novo o Príncipe Adam no He-Man pra poder finalizar essa fase. É importante dizer que a gente precisa do He-Man porque ele tem uma mecânica única de poder quebrar blocos dourados, o que bota ele na lista de poucos personagens que realmente são úteis nesse jogo. E aí, enfim, com o He-Man a gente consegue abrir uma porta de um cofre e resolver um puzzlezinho ali que dá uma dor de cabeça, mas é legal, eu gosto desse tipo de puzzle. E aí com isso a gente consegue pegar finalmente a Funkey e avançar pro final da fase. Iniciando a próxima fase, a gente tem uma fase que eu acho bem legal, na verdade, onde a gente tem que derrotar os arqui-inimigos do He-Man, tanto que já no início da fase eles dão pra gente o terminal pra gente poder transformar no He-Man e poder enfrentar a galera. E com isso a gente tem que ir lá e derrotar o Mandíbula, que foi a primeira lutinha rápida do jogo, porque você tem que derrotar os pilares e pronto, ele tá morto. Logo depois a gente enfrenta a Maligna, que é outra vilã do He-Man, e por fim derrotar o Triclops, que é o vilão ciclope de 3 olhos. Inclusive, sabia que na adaptação da Netflix o Triclops virou um pastor? Sim, isso realmente aconteceu. E matando o Triclops, ele explode de forma muito realista e a gente consegue a Funkey pra finalizar a fase. A gente então encontra onde o esqueleto tava escondendo a feiticeira e com o He-Man chegando, o esqueleto simplesmente vai embora de lá. Só que a gente vê então que isso era parte do plano do esqueleto, porque com isso ele conseguiu pegar a orbe do poder do castelo de Grayskull. E por isso, na próxima fase, nosso objetivo é usar o Tratanque pra poder lidar com essa nova ameaça do esqueleto. E aí, de novo, igual a fase do Luther no começo do jogo, nessa fase a gente tem que andar bem devagar, seguindo o Tratanque andando pelo mapa. E uau, quanta diversão! De novo, essa fase tem um level design, mais uma vez, extremamente confuso, onde você tem que tentar dar uma puta volta pra entender o que você tem que fazer. Tendo até algumas cenas meio feias, tipo, olha esse portal como é feio ativar ele por baixo, mano. Mas que, enfim, depois de muito tempo tentando entender exatamente os puzzles dessa fase enorme e bizarra, a gente finalmente consegue passar com o Tratanque por uma ponte. E com isso a gente pega mais uma Funkey e finaliza mais uma fase. A gente então vê o esqueleto convocando um super cavaleiro pra poder possuir o corpo dele. E tem assim mais uma boss battle que de novo a gente tem que ficar batendo no inimigo até ele dropar aquelas orbes roxas. Com essa fase até tendo algum diferencial, que é você ter que usar os portais pra poder ligar um raiozão pro esqueleto tomar dano. Mas que de novo não é uma fase divertida, é só maçante ter que ficar repetindo a mesma coisa toda hora por 15 minutos. Aonde no fim a gente finalmente consegue pegar todas as energias e de novo invocar mais um Funko Pop gigante, que nesse caso é o Cringer, o tigrinho do He-Man. E sim, eu sei exatamente o que eu acabei de falar, não precisa me falar sobre o He-Man abrir uma casa de apostas, por favor. E que inclusive a ceninha é bem legal, porque o He-Man tem que usar a espada dele pra transformar o Cringer na versão máxima dele, igual a gente tem no desenho. E aí de novo o Mega Funko vai acabar vencendo o Ed, não importa o que aconteça, e a gente acaba finalizando mais uma fase. Voltando pra fábrica então, o meu jogo trava e cracha. Porra, legal, hein? Mas enfim, voltando pro jogo, a gente consegue entregar mais uma coroa pro Fred e ver mais um pedacinho da história do Ed, onde a gente vê que aquela massa do corpo do Ed tava vagando pelas fábricas quando ele começou a sentir o real ódio que ele tem pelo Fred, entendendo que ele seria a versão melhorada, o Ed. Embora no começo do jogo a gente estivesse conversando com ele, ele tem escolhido o nome lá, mas foda-se, mano, a história do jogo é uma bosta.
E aí, pra quem for masoquista e quiser tentar, o personagem secreto que a gente tem pra desbloquear aqui é o esqueleto. Ele tem uma passivazinha de não ser atacado por inimigos. Dito isso, eu não quero voltar nunca mais nesse mundo. Dito isso, fase horrível, morra. E aí, finalmente, podendo escolher mais um mundo, eu resolvi pegar um mundo aleatório que eu nunca tinha ouvido falar e resolvi ir pelo mundo de Hot Fuzz, ou Chumbo Grosso. Onde na historinha a gente vê o Ed possuindo um dos diretores da polícia, ou pelo menos eu acho que é, porque esse jogo, assim como os jogos antigos da Lego, não tem dublagem, então às vezes é meio difícil entender quem são os personagens, ainda mais quando você nunca assistiu o filme. Mas enfim, o Ed possui um dos velhos da polícia e acaba conseguindo se disfarçar usando um chapéuzinho e fala pra galera ir em busca de um ganso. E diferente dos outros mundos que eu apresentei a galera, nesse mundo literalmente não faz diferença nenhuma, porque todos os personagens são literalmente iguais. Então, diferente do mundo ali do He-Man, que a gente tinha pelo menos o Príncipe Adam como personagem útil, ou Scott Pilgrim, que a gente ainda podia usar o Scott, aqui nenhum personagem faz diferença nenhuma, é a mesma coisa, pode fazer qualquer um pra jogar. Mas enfim, de volta ao jogo, nessa missão a gente tem que caçar o cisne pelo mapa, e aí esquece que eu acabei de falar, porque essa missão é extremamente divertida. Esse mundo de Chumbo Grosso, como a galera trabalha na polícia, o seu objetivo é tentar resolver alguns crimes que aconteceram. Você vai chegar numa cena de crime que aconteceu, de fato horrível, inclusive, caralho, mano. E nesse momento você tem que usar a câmera de infravermelho pra conseguir caçar as pistas pelo mapa, like a Scooby-Doo de PS2, isso aqui era muito legal de jogar. E aí, conseguindo juntar as pistas, você vê de verdade o que aconteceu naquele acidente, vendo que na verdade foi um assassinato e que tem alguém por trás disso na cidade. E aí, dizendo que eu gostei dessa cena, o jogo fica te obrigando a jogar ela, fazendo várias e várias vezes a mesma coisa, repetindo, estragando totalmente o negócio que eu acabei de gostar. Caralho, Funko Fusion! E aí você vai ter que ficar caçando as cenas de assassinato pela cidade, caçando pelo cisne, que vai indicando as cenas. Tendo inclusive algumas cenas bem visualmente bonitas, que não deu pra mostrar muito bem, porque o jogo travou inteiro. Foda, Funko Fusion, tamo junto. Além de que a gente também tem mais uma mecânica, que são os terminais, que você consegue usar pra ativar alguns circuitos elétricos à distância, que é uma mecânicazinha legal, muito confusa em algumas partes, porque esse jogo funciona de uma forma que é isso, tudo é confuso nessa porra, mas funciona bem. A gente vai lá, caça mais algumas pistas na cidade, depois caça mais pistas na cidade, porque eles só fizeram uma mecânica legal, agora tem que usar de novo, de novo, de novo. E aí, enfim, a gente consegue pegar mais uma chave e finalizar essa fase. Iniciando a próxima, a gente vê a galera tentando entender o que aconteceu naqueles assassinatos, quando o próprio Ganso traz uma das informações de quem pode ser o suspeito. E é aí que esse cara invade a sala pra tentar atacar a gente enquanto a gente tá investigando. E a gente então descobre que ele é careca. O Nicholas então pega uma planta, bate no careca, ele vai embora correndo e a gente começa mais uma fase. E na missão então a gente descobre que esse careca na verdade é o Armstrong e o nosso objetivo é então caçar ele pelo mapa. E resumindo de forma porca, basicamente você tem que encontrar o Armstrong e ficar resolvendo puzzles e matando inimigo no meio do caminho. Não tem muito mais além disso. No fim, o Armstrong acaba fugindo, a gente derrota mais alguns capangas dele e consegue finalizar essa fase. Iniciando a próxima então a gente vê que a galera do culto que tava ali, todos eles são velhos. Caramba, é muito estranho fazer isso sem nunca ter assistido o filme. Nisso a gente vê que o Ed tava possuindo o líder do culto, que aparentemente era o pai de um dos nossos personagens, que fica triste, chateado aí o que aconteceu. E vendo isso, a galera vê que não tem outra opção senão se armar até os dentes. E a gente então começa uma saga pra tentar encontrar os líderes do culto e que, mais uma vez, puta que mapa ruim que tem nesse jogo. Eu entendo que a ideia era fazer mapas grandes e que desse bastante liberdade e exploração, mas no fim só ficou um mapa muito confuso, até porque a exploração basicamente não funciona. Já que o pula-pula, que era pra ser um negócio pra te deixar explorar alguns cantos, simplesmente faz você ficar assim. E isso é feio, dá pra ver que a galera não pensou o suficiente pra botar uma barreira ali, é só, não, você não pode passar e foda-se. De novo, o Lego Movie 2, que é um dos piores jogos da Lego, eles tinham essa ideia de mundo aberto, só que lá funcionava, você era livre pra fazer o que tinha que fazer. Que o jogo te dá a sensação de liberdade, mas quando você tenta fazer alguma coisa, você não consegue, você é sempre obrigado a seguir o trilhozinho que ele tá te guiando. E confia em mim, não tem sensação mais triste do que você tentar fazer alguma coisa, não conseguir e se frustrar com isso. Felizmente, depois de uns 5 minutos, que confesso que pareceram muito mais, eu fiquei muito tempo rodando por esse mapa, eu finalmente consegui encontrar onde estavam os 3 velhos que eu tinha que matar. E acabando com eles, a gente consegue mais uma Funkey pra finalizar a fase. E iniciando então a próxima fase, a gente do nada tem que caçar outro cara aleatório que apareceu, que também é velho, careca. Por que esse jogo adora carecas e velhos? E aí a nossa missão é simplesmente caçar ele pelo mapa. E detalhe que tem uma cena onde ele tranca um portão. E aí o jogo vai botar um puzzle pra você fazer, que é completamente inútil, porque você pode só pular pra dentro. E sem desculpa mesmo, porque isso aqui é só mal pensado. Você só ignora o puzzle pulando pra dentro. Além de que tem outro puzzle que você pode simplesmente ignorar, porque você pode pegar o carrinho que tá dentro do negócio. Nossa, mano, de novo, isso é feio de ver, cara. E é um negócio tão básico, parece que eles não pensaram. Eles falaram, caralho, mano, rápido. A licença de Chumbo Grosso vai expirar, temos que fazer rápido esse jogo. E aí, no fim, você vai pegar todos os carrinhos que tem nessa área pra conseguir arrombar o supermercado. E aí, lá dentro, você tem uma batalha contra o Armstrong, que é bem legalzinho, na verdade. Você tem que fazer ele bater nos ursinhos de pelúcia, daí ele vai ficar distraído com o ursinho, você vai poder bater nele nessa hora. Ok, divertidinho, não posso negar, não. E, enfim, conseguindo derrotar o Armstrong, a gente consegue pegar a Funkey e ir atrás daquele outro cara que a gente tava
fracassando no início da fase. Ou no caso não, porque aquele cara bugou na escada e ele simplesmente ficou travado ali, e com isso eu não conseguia zerar a fase porque ele era obrigatório pra conseguir dar o trigger de pegar a coroa no final da fase. Que legal! E com isso fui obrigado a repetir toda a fase. Que legal, muito divertido jogar esse jogo, caramba, como eu estou me divertindo. E nisso eu vi que o jogo realmente tinha bugado e dessa vez o personagem foi pro canto certo e eu consegui pegar a coroa pra finalizar a fase. E aí, finalmente indo pra última fase desse mundo, a gente tem a missãozinha de seguir pelo Simon Skinner. E nessa fase a gente tem um puzzle que, puta merda, que negócio estúpido, porque de novo ele apresenta uma mecânica que ele nunca usou de um ventilador do nada. O que mais uma vez claramente dá pra dar a volta, e era só ter feito uma cerquinha mais alta, mas não, eles eram um negócio feio. Puta merda, é muito feio, na moral, mano. E depois de um tempinho eu vi que o puzzle era fácil, era só liberar o caminho pro trem que o gatinho ia bater no ventilador, e aí com isso eu consegui pegar a senha pra poder passar dessa porra. E dentro dessa mini cidadezinha, nosso objetivo é simplesmente derrotar o Skinner. E conseguindo vencer a batalha, a gente tem essa ceninha do personagem correndo na nossa direção, tropeçando num carrinho e sendo empalado vivo. E uau, cara, que legal, nosso jogo é muito maduro e adulto, tem sangue, agora pague R$134. E quem chega depois disso é o Ed no meio da luta, que simplesmente tava perdido no mapa, fica gigante, a gente de novo tem que dar tiro nele pra pegar as essências roxas e fazer o Funko gigante. E nessa fase então, o Funkuzão que aparece é o Cisne, que tinha aparecido mais cedo na fase. Ah, inclusive dá pra gente ver aquele cara empalado. Que legal, hein? O Cisne então derrota o Ed com mordidas no pinto, a gente pode falar com ele e pegar mais um pedaço da coroa. E de volta pra fábrica, o jogo de novo tá travado, a gente é obrigado a reiniciar de novo, porque essa porra tá muito mal otimizada. E voltando pra fábrica, entregando essa coroa de novo, a gente tem mais um pedacinho da história do Ed. E essa história até agora é a mais confusa, porque a gente só vê o Fred olhando o coração da fábrica e o Ed nas sombras. E a história então só acaba. É isso, se você entendeu, entendeu. Se você não entendeu, eu também não. Os masoquistas, o personagem que dá pra desbloquear nessa fase é o Simon, que a gente enfrenta no final. O veredito final pra essa campanha é que ela é terrível, o level design dela é uma merda, ele não funciona, meu Deus do céu. Pra mim vai pro terrível, é isso mesmo, teve seus momentos ali, mas ficou muito enjoativo e você não conhece ninguém de chumbo grosso, eu tenho certeza disso, então você não vai conhecer a história. E enfim, faltando 2 mundos pra escolher, eu resolvi pegar o mundo de Battlestar Galactica pra gente poder finalizar com o mundo de Jurassic World depois. E assustadoramente esse mundo de Battlestar Galactica é muito parecido com Star Wars. Até nas trilhas sonoras e nos efeitos especiais que a gente tem, parece muito que eles queriam Star Wars, não conseguiram o direito e falaram, ah, pode ser essa série de ficção científica espacial mesmo dos anos... Eu não sei de quando é Battlestar Galactica. Caralho, de 78, tá velho, hein? Mas enfim, na fase de Battlestar Galactica a gente vê o Ed possuindo o Imperador Alienígena. E aí com isso a gente vê que a Terra tá sendo atacada justamente por causa do Ed e a nossa missão agora é tentar sobreviver. E sobre os personagens de Battlestar Galactica, vale a pena falar que todos eles são importantes, o que faz com que todos eles sejam bundas, já que todos fazem a mesma função, que é basicamente uma arma laser que toda a galera de Battlestar Galactica vai ter e que vai ser mais uma das mecânicas importantes nesse jogo. Já que na primeira missão a gente tem que resgatar o Broxy e a Serina e a gente vai fazer isso atirando com a arma laser em cima dessas passagens que a gente consegue encontrar pelo mapa. A partir disso a gente tem que escoltar o Broxy e a Serina e é mais uma missão de escolta que demora pra caramba, meu Deus do céu. Uma das coisas mais legais que vale a pena falar é que nessa fase a gente consegue desbloquear uma torreta como construção, que basicamente vai servir pra abrir algumas portas, além de que ela também atira nos inimigos, que vai facilitar bastante a gameplay usando ela. E enfim, avançando por essa fase a gente consegue matar alguma galera que tem vida pra caralho, mano, não sei se era um boss até agora, porque ele demorou muito pra morrer, ele dropa pra gente a franquia e a gente finaliza a fase que é bem rapidinho, embora demore muito pra passar. E no fim da fase a gente pega uma nave e vai até o espaço em uma mega nave gigante, que eu não sei, nunca assisti Battlestar Galactica. E nisso a gente também vê que tá acontecendo um ataque naquela nave com uma trilha sonora que lembra muito a de Star Wars, só pra citar. E dentro da fase, igual no mundo de He-Man, a gente tem que ficar defendendo a nave numa fase que demora muito tempo, são 10 minutos de novo de você simplesmente atacando NPC. E eu até agora tô pensando, quem teve essa ideia maravilhosa, porque falta é realmente muito divertido ficar 10 minutos apertando o mesmo botão, cara. Nossa, que gameplay foda e eloquente. Ah, inclusive não adianta ficar lutando essa fase de torreta pra achar que ela vai te ajudar, porque ela não vai te ajudar em nada. Você vai ter que ficar matando no mano a mano, porque os inimigos ficam presos nas paredes. E depois de muito tempo, a gente finalmente consegue matar todo mundo e finalmente pegar a Funkei pra finalizar a fase. E com isso, iniciando a próxima fase, a gente tem uma nova mecânica apresentada e que, puta merda, podiam explicar um pouquinho melhor. Porque a gente basicamente nessa hora tem que usar um triângulo pra poder redirecionar as balas, mas o jogo não explica isso. E chegando perto do triângulo, ele manda a gente apertar Y pra tirar o triângulo de lá. Então essa parte é extremamente confusa. E a pior parte é que assim que você aprende que você tem que atirar no triângulo, a próxima área o jogo fala, olha, você pode atirar em formas pra mudar o tipo do seu tiro. Depois que você já teve que aprender isso na marra. Além de que essa fase também é extremamente grande, labiríntica, chata e um puta delay mental que você tem que fazer e que eu tenho quase certeza que uma criança não ia conseguir passar. O que inclusive junto com a performance ridícula é uma das maiores críticas do jogo, as coisas serem extremamente confusas e você não saber o que tem que fazer nas fases. E de tão grande que essa fase é e o tão labiríntica que ela tava, eu simplesmente resolvi resetar ela do começo pra poder ir acompanhando as coisas bem devagar, ver se eu entendia onde eu tinha que ir. E fazendo isso e jogando a fase falando em voz alta o que eu tava fazendo, estou indo pra tal lugar, estou atirando, aí sim eu consegui entender o que eu tinha que fazer e finalmente consegui passar
passar dessa fase depois de, nossa, meia hora andando. Um resumo é que nessa fase a gente tinha que construir um cachorro robô, que eu acabei não citando, porque basicamente a fase era uma bosta. E conseguindo fazer isso, a gente consegue pegar mais uma Fan Key pra finalizar mais uma fase. Inclusive, vale a pena comentar que eles esconderam o final da fase, escondido atrás de uma porta, onde você tem que voltar e fazer uma torreta pra abrir. De fato, é uma ótima ideia, depois de você passar meia hora no labirinto, ter que fazer mais um puzzle pra conseguir achar uma chave pro final da fase, cara. Que ideia boa, eba! E aí, enfim, indo pra próxima fase, a gente vê que o general tá conversando com alguns alienígenas e nisso acaba tendo uma confusão na nave e agora a nossa missão é reencontrar a galera que tá perdida pela fase. E aí, essa fase é basicamente a mesma coisa que a gente fez na fase anterior, só que agora a gente tem um labirinto ainda mais apertado porque as salinhas são muito pequenas. Detalhe, essa fase tem uma das mecânicas mais estúpidas desse jogo, onde você tem que usar um prisma que vai redirecionar suas balas. Essa mecânica é estúpida porque o seu tiro da arma não é alinhado com a mira no jogo. Eu sei que esse é um problema recorrente nos FPS, mas olha essa porra. É literalmente impossível de acertar o ponto que eu quero, porque não importa onde eu mire, o tiro vai sair em algum lugar aleatório. E isso é tão imbecil que a minha solução foi simplesmente ficar atirando em lugares aleatórios de forma extremamente lenta até que o meu tiro finalmente alinhasse com o lugar que era pra atirar. Coisa essa que me levou 10 minutos de todos os 20 que eu passei na fase, onde metade da fase foi simplesmente um dos puzzles. E no fim a gente consegue reunir toda a galera, pegar a Fan Key e finalmente finalizar mais uma dessas fases labirínticas. Nossa senhora. E aí finalmente conseguindo passar daquelas fases horríveis de labirintos, a gente finalmente chega no boss desse mundo. E nesse caso é o Ed possuindo o corpo daquele imperador, e que não tem cutscenezinha aqui, a gente só aparece e tem que matar esse cara e é isso. E aí a batalha de novo vai no mesmo esquema, você atira no inimigo, pega energia roxa e com isso faz um funkuzão gigante. E nesse caso era o Muffet, o cachorro robô do filme, que sabia que ele era interpretado por um macaco. Eu descobri isso agora no Google, mas eu achei tão legal que eu precisava compartilhar. E com isso o Muffet vai lá, consegue derrotar o Ed, a gente conversa com ele, pega mais um pedaço da coroa e finalmente finaliza esse mundo, que foda-se, nossa, horrível, horrível, horrível. Horrível. A gente então volta até a fábrica da Funko, coloca de novo a coroa e tem mais um pouquinho da história do Ed. E no caso, essa historinha do Ed é simplesmente vendo ele olhar pro Fred de longe. É só isso, ele fica vendo nos cantinhos. E assim, de forma extremamente bunda, a gente finalmente pode ir pro último mundo pra pegar a última coroa e finalizar essa história. Aí, bizarramente, o personagem secreto dessa fase não é o boss, e sim um cara aleatório, o Clion. E que eu nem tenho piadinha pra fazer, isso, esse é o Clion, é isso, tchau, Clion. E aí, finalmente, então, a gente pode escolher o último mundo, e que nesse caso eu deixei por último Jurassic World, onde a gente vê simplesmente o Ed dominando um Tiranossauro Rex, que simplesmente inicia o caos no Jurassic Park e faz com que a gente comece a nossa campanha. E antes de vocês perguntar, sim, os personagens aqui são exatamente iguais, tanto que eu nem fiz questão de mostrar. Iniciando então essa fase, nosso primeiro objetivo é caçar os Tilafossauros espalhados pelo mapa. E que detalhezinho legal nessa fase é que, como eles são dinossauros, a gente não consegue matar eles, então a gente tem que simplesmente ficar afastando eles ou botando pra dormir. Felizmente, essa fase de Jurassic World é bem mais tranquila comparada com a de Battlestar Galactica, que tinha um labirinto enorme, já que o Jurassic Park em si é bem mais aberto. Você tem mais áreas pra conseguir explorar e não só ficar preso naquele labirintinho apertado. Nossa, como eu odeio Battlestar Galactica. Enfim, conseguindo caçar os Tilafossauros, a gente consegue pegar a Fan Key e o jogo apresenta a mecânica dessa fase, que são algumas baterias que você pode fazer. E na próxima fase a gente tem umas cutscenezinhas vendo a Maisie caçando com os raptores, e nessa fase nosso objetivo justamente vai ser caçar o resto deles espalhados pela fase. Que basicamente vai ser a mesma coisa da primeira fase, só que ao invés de matar eles, a gente tem que levar até o heliponto. E um detalhe que eu não cheguei a comentar durante a gameplay, porque eu não me incomodei tanto, mas existem muitos inimigos nesse jogo e toda a fase são milhares de inimigos atrapalhando. Isso não chegou a me atrapalhar, porque muitas vezes eu só saía correndo e ignorando os inimigos, mas eu vi umas gameplays e reviews e a galera realmente reclamou que tinha muita coisa na tela e que você não conseguia fazer a missão porque tinha muito inimigo atrapalhando. Felizmente essa fase também é curtinha, a gente consegue só salvar os raptores e levar até o heliporto e finalmente finalizar ela. A gente então vê a Maisie junto com os Velociraptors tentando chamar a atenção de um helicóptero, e quando esse helicóptero chega, o Tiranossauro Rex que tava em cima do parque acaba aparecendo junto e comendo a Maisie. Que no caso, de alguma forma, ele não comeu ela e sim só deixou ela na boca, e daí ele fica andando com ela e a nossa missão vai ser resgatar ela depois disso. Iniciando então a próxima fase, nosso objetivo é achar alguma forma de encontrar o Tiranossauro junto com a Maisie. A gente tem que fazer isso na porra de mais de uma fase labiríntica. Que legal! Felizmente, mesmo tendo bastante backtracking e vai e volta, essa fase ela é bem mais rapidinha, a gente já consegue encontrar onde tá o Gigantosaurus, que eu acho que chamei de Tiranossauro o vídeo inteiro, é o Giganto. Uou. A gente então tem uma batalha contra o Gigantossauro, tendo que atirar no olho, depois na barriga dele e abrir a barriga dele de forma bem feia, inclusive. E com isso o Gigantossauro é derrotado com a barriga aberta, a gente consegue pegar a Fan Key e finalizar esse nível. E pro próximo nível a gente de novo tem mais uma fase de escolta, caramba, que legal! Essa fase de novo é mais uma vez insuportável, porque a bola anda muito devagar, a gente tem que ficar fazendo os mini puzzlezinhos pra bola poder passar, foda-se, mano, chato é isso. Já tem uma hora que do nada o Tiranossauro Rex do Ed aparece, só que ele toma meia dúzia de bala e simplesmente já vai embora e não aparece mais pelo
resto da fase. E aí, conseguindo entregar a bola no lugar certo, a gente consegue pegar a chave e finalizar essa fase. E é aí que na última fase desse mundo, a gente tem uma batalha contra o Ed Tiranossauro Rex, que é uma das mais bobinhas até agora, porque é só você atirar no Tiranossauro que você vai conseguir pegar os pontos, e diferente de qualquer outra jogatina, esse aqui é a mais de boa de conseguir pegar a energia roxa. E aí, depois de um bom vai e vem tentando pegar essas energias, a gente finalmente consegue trazer o Funko gigante dessa fase, sendo nesse caso o Tiranossauro Rex a maior besta da natureza. E aí, mais uma vez, o Tiranossauro Rex vai vencer a batalha sozinho pra gente, o Ed vai ser mordido por um Megalodon no final, e aí no fim a gente só tem que conversar com o Ed e finalmente finalizar o último mundo do jogo. E que depois de tudo, até que eu posso falar que esse mundo aqui é ok, ele não é terrível, ele não é horroroso, tem ali seus momentos, as referências são legais, mas divertido que é bom. Inclusive, caso você esteja se perguntando, cadê a porra do TF2? Já tá 1 hora de vídeo e você não falou do TF2 ainda, é porque você não jogou com eles na campanha, o que significa que você é obrigado a zerar toda a história do jogo, que já é insuportavelmente chata, pra finalmente ter a chance de poder jogar com o boneco da DLC. Mas que eu vou falar que é bem legal jogar com eles, principalmente com o Engenheiro, que é meu main no TF2, e que aqui ficou muito bem feito, sendo uma boa memória pra você que tá com saudade de TF2 e comprou esse jogo, é bem legal dar uma olhada com eles. E o Magic tem um lança-chamas, só queria citar esse ponto, porque eu acho que dá pra desconsiderar tudo que eu acabei de falar. E aí, enfim, agora sim, tendo terminado o jogo, eu aproveitei pra subir em cima e entregar a última coroa que faltava pra poder ver o final do jogo. E é aí que a gente vê finalmente um pedaço da história do Ed que é importante, vendo que, na verdade, o Ed nasceu dos sentimentos de luto, do momento em que o Fred perdeu a sua vozinha. A gente então conta isso pro Fred e ele fala que já que ele que causou o problema, ele que vai ter que resolver. E assim ele sai da caixa de proteção que ele tava e, usando o poder de todas as coroas que a gente conseguiu, ele acaba se tornando um Super Freddy com o poder das coroas. E aí, usando esse Super Freddy, a gente basicamente ganha a habilidade de abrir algumas portas especiais arco-íris. A gente então vê o Ed chegando pra enfrentar o Fred, mas como ele viu que tá fraco demais sem as coroas que o Fred pegou, ele resolve simplesmente descer até o núcleo da fábrica. E é aí que eu descubro que pra pegar o final do jogo, eu sou obrigado a ter 45 coroas, sendo que zerando a história eu só peguei 35. Sendo assim, eu era obrigado a conseguir arranjar 10 coroas de alguma forma que eu não fazia ideia o que eu ia ter que fazer. Vamos lá. Que ideia estúpida! Se você ainda tá nesse vídeo, você deve ter entendido que esse jogo se baseia nos jogos da LEGO. Então, obviamente, eles queriam ter alguma maneira da galera fazer o free play. Só que como o modo história desse jogo é uma merda, eles simplesmente falaram, quer saber? Vamos travar o final do jogo baseado em você ter que voltar no free play e pegar algumas coroas especiais pra conseguir fazer uma coroa dourada. E o pior é que, como o imbecil aqui ainda tava minimamente com vontade de chegar esse jogo, eu falei, quer saber? Não, eu vou voltar em todas as fases e vou pegar todas as coroas. E adivinha só, eu não aguentei fazer nem a primeira. Eu passei 40 minutos caçando um item na porra de uma fase a troco de nada. E sim, obviamente isso me desanimou, eu já tava 20 horas gravando o jogo e eu falei, cara, eu preciso fazer essa review, esse vídeo vai atrasar, ele já tá ficando muito longo. E foi aí que uma coisinha foi a minha salvação pra conseguir zerar o jogo. E essa coisinha são os cameos que o game tem. Cameo significa participação especial. Quem já viu o Astrobot viu que o jogo tá lotado de cameos, assim como esse jogo também tem. Porém, alguns dos cameos do Funko Fusion tem uma fase especial só pra eles. E fazendo essas fases, eu ia conseguir pegar as coroas que me deixavam zerar o jogo. Sendo assim, a primeira coisa que eu fiz foi tirar um cochilo, porque eu tava 20 horas jogando essa porra, mas depois disso, eu fui jogar. E pra não tomar mais tempo que eu já tomei de você nessa review, eu vou só comentar por cima esses outros cameos, porque eles são fases muito mais tranquilas. Com o primeiro sendo encontrado no mundo de Umbrella Academy, que é um mundo de Invencível, que é um dos mundos que me pegou no trailer do jogo, porque eu achei que ia ser muito legal e no fim acabou sendo só uma fasezinha escondida e que me chateou bastante no final. Inclusive, vale a pena comentar que nos mundos cameos você pode jogar com o personagem que você quiser, por isso que eu tô jogando com o Engenheiro. E como você deve ter percebido, essa fase também tem cel shading, o que deixa ela bem bonitinha. E mais uma vez, a fase sofre com os mesmos problemas da história base do jogo, você fica muito perdido sem saber o que tem que fazer, o jogo não é claro em nenhum momento sobre o que você tem que fazer na fase. Ela também tem muito backtracking, onde você tem que ficar indo e voltando várias vezes pra conseguir encontrar um objeto que você deixou pra trás e tem que trazer ele pra outra área do mapa. Nem o boss que tem nessa fase foi o suficiente pra conseguir me deixar animado depois de tanto tempo de tristeza que eu passei, o que pra mim deixa ela como uma fase terrível, assim como a de Hot Fuzz, por ser mais uma vez gigantesca e muito confusa. Indo então pra próxima fase, no mundo de Scott Pilgrim, a gente consegue encontrar mais um cameo, dessa vez o de Five Nights at Freddy. O que já antes de mais nada, vou ter que deixar num legalzinho, porque o mundo de FNAF é super divertido e ele é bem diferente de todo o sofrimento que eu tava passando. E o legal dessa fase é que ela é basicamente um FNAF Doom, onde a gente pode ficar andando pela pizzaria e alguns animatrônicos vão caçar a gente no meio da missão. E basicamente na fase você tem que ficar olhando as câmeras de segurança pra encontrar uma moeda que vai avançar o tempo nela. Então você vai ter que passar 5 noites ali dentro com os animatrônicos. E aqui vai uma curiosidade, que eu sou extremamente cagão, então sim, eu tava com medo de jogar a fase de FNAF e tomar um jumpscare, e pra amenizar isso, eu fiz uma coisinha que deixou a fase 1000 vezes melhor, e recomendo pra quem quiser jogar a fase também.
Vagabunda! Toma bola, cara! Sim, eu fiquei 40 minutos ouvindo a música porque eu tava com muito medo de um jumpscare. Eu não vou colocar tudo aqui em gameplay porque vai todo mundo ficar surdo e enjoado da música, mas sim, eu sou cagão. Não se preocupa caso for jogar, a fase não tem jumpscare, é simplesmente você ter que ficar andando e caçando os bonequinhos. E o problema dela é que ela realmente demora muito tempo pra passar as 5 noites. Tanto que no final da fase, de tanto que ela repete, a gente simplesmente domina o esquema de câmeras pra conseguir achar as coisas bem rápido. No mundo do Enigma, do outro lado, a gente consegue encontrar mais uma fase secreta, que é a fase de Noite dos Quase Mortos. E que sim, é mais uma fase onde tem que ficar escoltando as coisas extremamente devagar. Vale comentar que o level design dessa fase é meio merda, porque eu, por exemplo, skipei mais da metade dos puzzles simplesmente fazendo um negócio básico que o jogo nem pensou que eu poderia fazer. E que junto com ser uma fase de escolta e junto com o final da fase ter bugado e eu simplesmente ter ganhado a fase morto, eu acho que dá pra colocar que essa aqui é uma das mais fraquinhas mesmo, não tem nem como defender, não pensaram muito bem. E com única ressalva é que o final da fase é muito legal porque é exatamente igual ao filme na ceninha deles espancando o zumbi ao som de Queen. No mundo de He-Man a gente tem uma fasezinha especial da múmia e que eu vou só ignorar essa fase porque ela é uma bosta. Podia comentar sobre as setas de teleporte que te levam pra um lugar totalmente aleatório? Podia. Podia falar do personagem completamente whatever, que você tem que pegar a Alison, que você não joga com ela 20 horas de gameplay pra usar uma mecânica única dela pra conseguir abrir uma porta completamente isolada que nem parece que é uma porta. Eu podia falar dessa porra que eu demorei 40 minutos pra entender. Eu podia. Eu podia mostrar que a fase literalmente bugou e me forçou a reiniciar o meu PC pra poder passar dela. Eu podia. Mas ela é tão ruim que não vale a pena. Eu genuinamente odeio essa fase da múmia. Foi a que mais me deu problema. Eu morri. Eu tive que reiniciar a fase. Eu tive que reiniciar o meu PC. A fase é completamente bunda. Eu odeio quem inventou isso aqui. Eu odeio você. Foda-se. Você é nada Skibidi. E aí depois disso eu fui pra porra da fase do Hot Fuzz, que é uma fase merda pra fazer o cameo de lá, que é o cameo do filme Tubarão. Que bizarramente eu gosto dessa fase do Tubarão. Ela é a menos confusa na minha opinião, mesmo sendo uma fase bem grande e bem aberta. Os objetivos eles são simples de entender, sem falar que ela é extremamente curtinha. Você entra na fase, resolve 2 negócios e já enfrenta o tubarão numa batalha que eu me diverti. É simples, é bunda, mas deu comparado à bosta que eu tinha acabado de jogar, ela era muito boa. Deixando assim pra mim um legalzinho como uma das poucas fases legais que teve, e é da porra do Tubarão. Quem diria que Tubarão teria uma fase boa? Na fase de Battlestar Galactica a gente tem mais um cameo, que é o do filme Nope, e que puta merda, esse é mais um negócio horrível. É bizarro ter feito isso depois de ter feito do Tubarão, que era uma fase pequenininha, simples, gostosa de fazer, porque a fase do filme Nope você tem que ficar andando num puta mapa aberto Sniper Red Dead Redemption. O level design da fase ainda é podre, tem um monte de canto que você claramente pode ir que eles não deixam, porque foda-se, a gente não sabe fazer um jogo. E rapaziada, assim se foram 53 minutos da minha vida em uma fase podre, enorme, com um monte de coisa pra você fazer, e que ainda no final eles botam a pachorra de colocar vários desafios pra você fazer em 7 minutos, sendo que esses desafios são longos e enrolados e demoram tempo pra caralho pra fazer, e foi simplesmente dor, decepção. Essa é com certeza a pior das fases até agora, nada Skibidi. E aí por fim, no último mundo, no mundo de Jurassic World, eu consegui encontrar a última fase que faltava, e que pra felicidade de todo mundo que nasceu nos anos 2000 era simplesmente uma fase de volta pro futuro. E pelo menos depois de tanto tempo fazendo muitas fases ruins, essa fase de volta pro futuro foi mentira, ela foi chata também. E aqui eu já realmente não sei se sou eu que tava morrendo depois de ter que refazer tantas fases ruins, mas chegando na fase de volta pro futuro, eu fiquei só triste. Era uma fase que eu queria muito ter me divertido, mas foi um grande puzzle labiríntico de novo e que mais uma vez me deixou enjoado de jogar. Sendo inclusive o único ponto que eu queria comentar que é o quanto essa fase é bugada, porque por algum motivo as caixas de som aqui não funcionavam direito, elas chupavam o seu personagem e você ficava preso com uma facilidade que não dá pra escrever. E se você for chupado, basicamente você cai na hora errada e a fase ainda tinha tempo pra concluir, então, mano, dava tudo errado e era uma tristeza. Foi muito legal ver De Volta pro Futuro depois de muitos anos, mas ainda assim, eu fiquei com mais vontade de ver no Lego Dimensions, porque lá parece que funciona. Porque pra mim aqui vai ter que ir pro terrível não conseguir me divertir jogando isso. E aí de volta na fábrica, depois de finalizar as fases secretas, eu já tinha as 45 coroas pra conseguir pegar o final do jogo. O que é engraçado porque as fases secretas eram pra ser secretas, mas elas basicamente foram obrigatórias pra conseguir pegar o fim do jogo. Que legal, cara! Mas enfim, com as 45 coroas a gente finalmente pode ir pro final do jogo, onde a gente tem que escolher um personagem pra jogar, o que foda-se porque a gente vai ter que trocar depois. Inclusive, não sei porquê, mas alguns personagens estavam simplesmente liberados quando eu não tinha, e outros que eu tinha estavam bloqueados, então parece que o jogo não queria que eu escolhesse meu boneco. E até por isso, porque deu ir com um dinossauro nessa fase, porque eu não tinha ele, o jogo me deu de graça, então é meu. O que na verdade eu acabei me arrependendo depois, porque eu fiquei com dó do Klaus, que eu não consegui usar na gameplay inteira, então eu resolvi que eu ia tentar enfrentar o boss final com ele, é isso. Abração pro Klaus, que não conseguiu ser usado. E a batalha final, então, do jogo é o Ed entrando dentro do coração da fábrica da Funko e usando o coração pra criar
super funcos malignos pra gente enfrentar. O que eu confesso que é minimamente interessante, porque a gente meio que vai enfrentar a galera que ajudou a gente na fase normal. Isso é legalzinho. E dito isso, a super fase final do jogo é só um boss rush de 40 minutos. Ok, eu não vou mentir aqui, essa batalha final é interessante, porque você vai enfrentando a galera e vai usando todas as mecânicas do jogo, mas ainda assim, demora muito tempo pra matar os bichos. Tanto que de novo a gente volta naquele negócio de podia ter uma barrinha de vida pra saber se eu tô realmente causando dano ou se bugou, ou se tem alguma coisa errada. E por fim, a batalha final é só isso, ficar derrotando vários bosses, como o T-Rex do Jurassic World, a coisa do Enigma do Outro Mundo, o Muffin do Battlestar Galactica, que porra, olha que boss foda, o Cringer do He-Man, o Cisne de Chumbo Grosso, o Nega Scott do Scott Pilgrim, e por fim o primeiro personagem que ajudou a gente, que nesse caso foi o Pogo do Umbrella Academy. E aí quando a gente finalmente consegue derrotar ele, a gente vê que ainda tem mais um boss pra gente enfrentar, que é simplesmente todos juntos em uma massa amórfica. E que era pra ser uma batalha super bizarra, porque o Ed fica falando com a gente, ele consegue falar no jogo, é o único personagem que fala. Só que acontece que eu sou meio engenheiro, então o que eu fiz foi simplesmente fazer o que um engenheiro deve fazer. Eu construí 2 turrets pra ficar me ajudando na batalha, e o super boss final foi a coisa mais ridícula desse jogo. E dá pra ver isso com o tanto de ponto que eu tava ganhando de forma muito rápida. E aí no fim, conseguindo pegar os 100 pontos, a gente acaba não construindo nada e sim enviando toda essa energia direto pro Ed. O que faz com que ele assuma a forma normal dele e que quando ele venha pra confrontar o Fred, ele simplesmente peça desculpas. Com isso, o Fred simplesmente aceita e fala: é isso, Ed, eu te perdoo por ter matado meu melhor amigo de forma horrível e deixado os ossos dele expostos na empresa. É isso mesmo, é isso, tamo junto. E aí no fim de tudo, o Ed entrega a coroa dele pro Fred, o Fred consegue se regenerar e acredite se quiser, mas a cena final do jogo são todos os personagens que a gente desbloqueou dançando. E o jogo acaba. E eu sei que você pode falar: pô, Ironic, esse é o final? Essa merda é o final do jogo? E eu falo: calma, meu amigo. Na verdade, ainda existe um final pra quem fizer 100% do jogo. A pessoa que quiser descobrir toda a verdade. E no final de 100%, todos os personagens do jogo aparecem dançando. Olha, como valeu a pena! E esse foi o Funko Fusion. E pois é, eu queria aproveitar esse momentinho pra agradecer a empresa por ter me dado uma chave, porque eu falei que ia gravar, e no fim tô aqui gravando com todas as minhas críticas, porque eu tava hypado, eu tava animado pra esse jogo, eu achei que ele poderia ser divertido, achei que poderia ser um bom projeto. Quando eu vi que a galera que tinha feito o Lego Dimensions estava envolvida, eu falei: cara, não tem como isso aqui dar errado, e adivinha só, eu bati a minha cara, e nesse vídeo eu tentei dar todos os pontos de por que esse jogo fracassou em muitas coisas. Não duvido que alguém jogue e realmente se divirta com o jogo, diversão é um negócio assim, totalmente relativo. Talvez você jogue uma bosta desse jogo e fale: ah, é muito divertido. Assim como eu vi uma review ali de uma galera que curiosamente ganhou o jogo de graça, falando que é muito bom. Que suspeito! E na mesma review que o cara fala que o jogo é muito bom, ele fala que não conseguiu rodar direito no PC dele. Então como é muito bom se você não conseguiu jogar direito, hein? Estou bem curioso com isso. Inclusive, talvez eu nunca mais receba uma chave de um jogo por ter humilhado esse jogo dessa forma. Mas a verdade é, eu bati cada ponto de crítica aqui, tentando deixar engraçado. Talvez acho que eu tenha exagerado um pouco. É aquele negócio ali, eu tava tipo, você vê uma luta, é muito bonito ver pessoas lutando assim, é uma arte. Só que isso aqui foi um espancamento, tá ligado? Eu achei milhares de pontos errados, precisei citar. Muitas vezes eu tive que rushar as fases, esse jogo é extremamente longo, ele é muito maçante. Eu saí bravo dele e estou aqui, despejando todo o meu ódio em um vídeo de 1 hora e 10 minutos. Então, por favor, se você puder, assim, deixar o seu like. Eu sei que vídeos de ódio no YouTube geralmente dão views, mas, mano, eu acho que isso aqui não vai pegar view nenhum. Eu não sei, porque é um jogo muito aleatório, muito foda-se que me deram uma chave, é um jogo novo e que é uma merda, puta merda, que jogo ruim. Então, eu queria só falar um pouquinho sobre ele, mas é isso, acho que já acabou tudo que eu tenho que falar. Eu tenho que postar esse vídeo porque ele já atrasou um pouquinho e espero que você tenha gostado dessa aventura pelo Funko Fusion, um dos piores jogos que eu já joguei na minha vida e que me faz querer rejogar o jogo do Futurama pra ver se ele era tão ruim assim. Provavelmente é realmente ruim e eu acho que Funko Fusion, não sei. A minha ideia original, inclusive, era fazer 100% do jogo, fazer esse review, porque eu achei que ele ia ser muito bom. Ele não foi muito bom, eu desanimei 100% de fazer o 100% dele. Se esse vídeo bater 1 milhão, eu faço em live. Yeah! Mentira, não vai bater 1 milhão. Quer dizer, se bater eu faço, mas não vai bater 1 milhão. Eu não quero 1 milhão. É isso, vamos agradecer aos membros? Vamos agradecer todo mundo? É isso, aí na tela vai estar aparecendo mais uma outra review pra todo mundo aí agradecer. Tô falando muito, deixa eu parar. Membros! Yeah! Por fim, é isso, só queria agradecer aos membros do canal que ajudam a gente a fazer esses projetos gigantescos. Então aí, salve especial a todos os membros irados do canal: Robert Polaco, Rudy YT, War, Tio Caribou, Lug, Pablo Isaac, Kirinou, Theo Salazar e sei lá, moleque. E um salve mais que especial aos membros insanos Shabab SV e Fixal. Muito obrigado e nos vemos semana que vem, de preferência com um jogo bom, porque puta merda. Pá!